a opinião de vocês, o que é fé e obras? Porque a pessoa está com diabetes, por exemplo, ou pré-diabetes. Ela pode orar para Deus curar ou ela que tem que fazer? Uma boa pergunta. Ele acerta de vez em quando. Não, Paulo escreve a Timóteo, e diz em 1 Timóteo, né, lá no capítulo 5, no verso 23, ele diz, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa das suas recorrentes ou frequentes enfermidades. Paulo tinha um ministério de cura e milagre marcante, poderoso, ninguém questiona isso, não ofereceu para orar. Não mandou Timóteo orar. Não quer dizer que a gente não possa, não deva. Eu quero deixar bem isso claro. Eu creio, a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Então, o mesmo Jesus que operou curas e milagres enquanto esteve aqui na Terra, continua operando curas e milagres. Então, assim, nem de longe quero questionar isso. Tive um problema 27 anos atrás, sério na coluna. O ortopedista me atendeu, era da igreja. Eu peguei uma caixa muito pesada para carregar, não tive o cuidado em como lidar com ela. O resultado, 2 hérnias de disco, me botaram na cama 15 dias sem conseguir levantar. Um mês depois do episódio, andando com dificuldade, ele me disse, Luciano, se você não aparecer com uma dessas histórias que você conta no púlpito, dos milagres, ele falou, você vai ter problema de mobilidade o resto da vida. Ele falou, não tem cirurgia que resolva o seu problema. Eu olhei para ele e falei, você vai ter a história. 6 meses depois eu estava curado. Completamente curado. Eu tive outros 2 problemas na coluna semelhantes, não nas mesmas vértebras. Os próximos foram por eu carregar mais peso no corpo do que deveria. Não era uma caixa como aquele no início. Na terceira vez, Deus me curou nas outras 2. Na terceira vez, o Espírito Santo falou no meu coração, não vou suspender para sempre as leis da natureza a seu favor. Eu entendi o ultimato. Tipo assim, você vai ficar brincando com o negócio e jogar para cima de mim? Então, eu acho que a gente não pode de forma alguma deixar de pregar a fé e nem de olhar a nossa responsabilidade. Tem que ter um equilíbrio nisso. Por quê? O diabo fala para Jesus, quando diz, transforma as pedras em pães, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí a conversa do diabo na tentação é, se quer falar de Bíblia, vamos lá. Por que é que você não pula do pináculo do templo? Está escrito, e aí ele vai citar promessa de proteção. Aos seus anjos dará ordem para que te guardem. Mas Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, essa é a prova que a Bíblia pode ser usada contra você, né? Exato. Essa conversa, muita gente aconselha baseado na Bíblia, mas vai matar o cara com aquele conselho. Exatamente, porque se tirar do contexto do todo da revelação, então, tem promessa de proteção? Tem, não dá para negar. Significa que eu posso pular de cima do prédio? Não, porque eu tenho que ter o bom senso de me proteger. Tem um versículo mais forte sobre aquilo, né? Você tem que analisar os 2 lados da moeda. Tem um versículo mais forte que anula esse aqui nessa situação? E não é nem anula, ele dá, vamos dizer assim, ele dá um bota no contexto, entendimento bota mais no claro, contexto. bota no contexto. Isso. Porque, Anular é uma palavra forte. Por exemplo, Deuteronômio 22:8, Deus disse, se você construir uma casa com terraço, faz também um parapeito, para que você não seja culpado do sangue se alguém cair. Então, o mesmo Deus que promete guardar, diz, mas faça a sua parte. Lógico. Então, assim, lógico. eu não posso pegar o que ele prometeu e usar isso como uma desculpa para a minha negligência. E o que eu percebo no nosso meio, até porque quando a gente começa a ver as curas e milagres, uma coisa é quem não viu, tem dificuldade de acreditar. A outra é aqueles de nós que já vimos isso acontecer conosco, com os outros. Às vezes a gente dá uma folgada e joga para Deus. Quando era garoto, meu pai citava um texto, ele nunca aplicou em relação à saúde, mas ele aplicou várias vezes em questões diferentes da vida. Que é quando Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele dá ordem, tirem a pedra. Meu pai dizia, que só Deus pode fazer, ressuscitar o morto, ele não terceiriza para ninguém. A rolar pedra que está no nosso alcance. Ele não faz questão de fazer no nosso lugar. Isso fez muito sentido para mim quando eu comecei a entender essas questões da saúde. Então, ao mesmo tempo que eu deveria orar e crer, isso não significa anular a minha responsabilidade. Então, Paulo está dizendo, se você corrigir a dieta, você tem elementos terapêuticos que o próprio Criador que você está querendo curar já te deu, que pode resolver o problema. Então, a gente tem que conciliar isso sem jogar fora a fé, né? E, ao mesmo tempo, entender que a fé também não exclui a responsabilidade diária. Agora, por exemplo, a gente fez uma série no Café com Destino, acho que 3, 4 semanas atrás, um mês atrás, chamada A Solução do Mundo. Nos últimos anos, comecei a estudar assim, o que realmente resolveria o problema do mundo? Eu sou um cara bem eclético para estudar, estudo história, estudo filosofia, teologia, estudo tudo, para tentar entender. E cheguei a uma conclusão não religiosa que a única solução para o mundo, que jaz no maligno e não vai melhorar, é a pregação da palavra. E por que eu digo
essa conclusão não é religiosa? Porque eu não tomei essa decisão baseada na minha fé pessoal ou no que eu acredito. É que a palavra de Deus, a pregação da palavra, é a única coisa que vai tocar em todas as áreas do ser humano, gratuitamente, sem fazer distinção de cor, peso, origem, família, e que vai resolver alguns problemas que nenhum outro livro resolve, só a Bíblia. Perdão de pecados, jogar o teu passado no mar do esquecimento e projetar o teu futuro, fazer alguns impossíveis acontecer, te dar instruções para o dia a dia, como o livro de Provérbios. E eu estava conversando com um desses bilionários da Forbes um dia desse, e ele falou assim, cara, eu gostaria de doar parte da minha fortuna. Eu falei, que bonito. Ele falou, no que você investiria? Você daria para os pobres? Você construiria casa, hospital? Eu falei, eu investiria tudo na pregação da palavra. Ele falou, por quê? Ele não é crente, não é cristão. Eu falei assim, porque olha só, você vai dar tudo para os pobres. Pega 1 bilhão, divide igualmente para os pobres que temos só no Brasil. Vai dar lá, vamos supor que dê 10 mil reais para cada pobre. Né? Vai dar muito menos, né? Mas vamos botar para 10 mil. Em quanto tempo você acha que ele está pobre de novo? Quanto tempo ele está na necessidade de novo? 2 meses? 3? 6? Mas uma vez que a palavra entrou na vida dessa pessoa, Aí você tem uma mudança de vida. de comportamento, de futuro, de família, de pensamento. Porque a igreja, apesar de ser uma obra espiritual e pode ser considerada religiosa, ela é uma obra social incrível e única. Ninguém consegue incluir um ser humano como a igreja. Então, assim, a pregação da palavra, para mim, é a solução do mundo. Por que eu estou te falando isso? Porque, para mim, as pessoas que mais deveriam cuidar de corpo, alma e espírito eram os pregadores. E aí eu quero abrir aqui para você, porque eu sei que muita gente que me escuta um dia sonha em fazer o que a gente faz, pregar a palavra, ou ter uma palestra, ou livro. Sonha em fazer isso. Ah, Tiago, eu quero ser um comunicador da palavra e tudo. Então, está aqui um dos maiores do Brasil hoje, nessa área, para te ensinar em cima do que eu estou te falando. Se a solução do mundo é espalhar o nome de Jesus, é pregar a palavra, quem está começando agora, quero pregar, quais são os cuidados, corpo, alma e espírito que ele tem que ter? Bom, pregar a palavra, ele vai ter que ler muito a Bíblia. Se não tiver o conhecimento, fica complexo. Tem alguma coisa específica que você indica? Ele tem que estar em conferência, tem que assistir pregação todo dia no YouTube? Tem alguma dica que você dá para a pessoa, além de ler a palavra, aprender mais disso? Hoje a gente tem recursos fantásticos. Eu lembro na adolescência, a gente, assim, conferência era tudo presencial. Né? Hoje modelava muita gente também. Só que assim, cara, eu tinha que entrar num ônibus ir para o Rio de Janeiro, dormir dentro do ônibus porque não tinha condição de... Hoje está muito fácil acessível porque tem muito conteúdo. Então, obviamente, além de toda a leitura bíblica, é bom que a pessoa se exponha e ela vai ter que aprender a ter alguns critérios, porque hoje em dia... no meio tem de tudo, né? Então, assim, quem realmente vive isso que prega, tem uma história de integridade, como você falou aqui, não vamos trazer alguém para falar só por falar, se a gente não conhece, né? Se a gente não aprende, não escuta. Exatamente. Aí, além dessa vida em Deus, em primeiro lugar, que nos dá autoridade, né? Uma coisa que eu gosto de ouvir, Tiago, e eu ouço isso no Brasil todo e fora, é gente dizendo assim, cara, o que você ensina de Bíblia é incrível, o que a gente aprende é fantástico, mas olhar um cara que está mais de 30 anos no ministério, sem nenhum escândalo, olhar a sua família, né? Porque assim, no final das contas, o exemplo que peça. E durante muito tempo, uma área que eu não tinha exemplo era o cuidado do corpo. Até hoje os médicos me falam, pastor, graças a Deus o senhor converteu nessa área, porque o senhor era um péssimo exemplo. Então, como é que eu vou viver para cumprir o propósito? Se a gente tem a solução do mundo, e você sabota a sua existência, a sua duração, não faz menor... Você está prejudicando a solução do mundo. Não faz menor a pregação da palavra. Então, tanto você como eu, a gente cita a história do escocês lá, o Robert Murray McCheyne. Foi um dos avivalistas, chacoalhou a Escócia. Esse cara morreu com 29 anos de idade. Tudo bem, era no meio de uma epidemia, mas ele reconhece que a sua saúde limitada expôs ele, e no leito de morte ele diz, Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo, não posso mais levar a mensagem. É muito forte então, eu tomei uma decisão, já há alguns anos, cara, eu quero
fazer todo o possível para que eu tenha saúde, disposição, longevidade para cumprir o propósito. Então, hoje, quando eu tiro o meu momento de exercício, eu estou dizendo, não é meramente para mim, né? Isso aqui é para que eu viva para cumprir o propósito. Então, a gente tem que ter uma série de cuidados que eles se combinam. Eu acho que eles não são divergentes nem concorrentes, eles são complementares. Como você disse, cuidar do espírito, alma e corpo. Tem gente que está cuidando do corpo, tem gente que está até... Não, eu estou lendo a Bíblia, estou indo à igreja, mas está com a alma doente, ofensas, emoções que não foram resolvidas. Vai usar o status de pregador para mandar indireta para os outros, para reduzir alguém. Ou seja, a alma tem que estar curada para você poder ir para o altar. Você imagina se José, exaltado a posição de autoridade que tem contra os irmãos, sem ter resolvido... Em vez de ser bênção na vida dos irmãos, ele ia se vingar. Exatamente. Né? Então, assim, alguns de nós, Deus nem pode promover. Imagina ele olhando, dizer, queria tanto te promover, mas se promover desse jeito vai ser um desastre. Com esse coraçãozinho, não posso. Deus quer, mas não dá. Tô tratando isso, tô tratando.